Isso é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta complexa. Delírios são sintomas que acontecem em determinadas situações neuropsiquiátricas, por exemplo, o transtorno do espectro da esquizofrenia. Pode acontecer também em outras situações específicas, como uso abusivo de medicações, como uso abusivo de algumas substâncias tóxicas, mas classicamente acontecem no transtorno do espectro da esquizofrenia. Muito bem, delírios são crenças fixas, irreais e fantasiosas em alguma coisa que todos os indícios apontam que aquilo é falso. Então, eu vou dar alguns exemplos de delírios porque vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem. O clássico delírio persecutório. Então, o indivíduo ele passa a ter a falsa crença de que ele está sendo perseguido. Por exemplo, que o FBI americano encaminhou um grupo de policiais para acompanharem os passos dele aqui no Brasil. E por mais que você argumente, que você explique que, olha, não há nenhum sentido nisso, a polícia americana não está atrás de você, ele tem uma crença fixa nisso. Existem outros, o delírio de grandeza, por exemplo, em que o indivíduo acha que ele é um grande empresário e que ele passa a ter ascensão econômica sobre todas as outras pessoas. O delírio somático, esse é um delírio muito curioso, um pouco mais raro, em que o indivíduo acha que o corpo dele está sendo manipulado, por exemplo, que os órgãos internos dele foram extraídos, que ele não tem mais rins ou que ele passou a viver sem coração. Existe um outro delírio que a gente chama de delírio nihilista, em que o indivíduo ele tem a franca crença de que ele está morto, de que o mundo deixou de existir e que ele próprio não existe. Existe o delírio erotomaníaco. O delírio erotomaníaco, o indivíduo passa a imaginar que um homem, por exemplo, que todas as mulheres estão atrás dele, incluindo mulheres famosas, mulheres da televisão, artistas, cantoras, que essas mulheres estão atrás dele. Então, esses delírios, pessoal, tem o delírio de controle também. O indivíduo passa a imaginar que o corpo dele está sendo controlado por fatores externos. Por exemplo, que há uma televisão em casa que controla o organismo do indivíduo, que controla o seu corpo, ou que algo foi implantado no seu corpo, no seu cérebro, um chip, por exemplo, e que aquele chip está controlando o seu comportamento. Então, esses delírios, eles são fantasias absolutamente irreais, e que todos os indícios deveriam sugerir àquele indivíduo de que aquilo de fato não é verdadeiro. Por outro lado, o indivíduo continua acreditando fielmente naquilo. Delírios, eles sempre apontam para condições neuropsiquiátricas mais graves, condições de maior potencial ofensivo à saúde mental.